Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um evento do Grupo de Intercâmbio de Experiências em Assuntos da Indústria 4.0 e Transformação Digital da AHK Paraná. O tema de hoje será a Indústria 4.0 turbinada. Você sabia que existe fomento para alavancar a implementação? Com este título e com a ideia de debater ideias, concepções de fomento à transformação digital e indústria 4.0 na indústria brasileira, nós convidamos três especialistas e eu apresento todos eles a vocês agora. Primeira convidada é a Marina Loures, engenheira de controle e automoção, é diretora de inovação e transformação digital na ABGI Brasil. Lucas Boto Portugal Nogara, engenheiro mecânico, gerente de negócios em tecnologia e inovação do Senai Paraná. E por fim, José Eduardo Medeiros Veloso, engenheiro de produção elétrica, líder em inovação na Robert Bosch, responsável por fomentos públicos e parcerias para projetos de inovação. Bom, durante as apresentações, o público poderá fazer perguntas aos palestrantes. E, para tanto, eu peço que utilizem a ferramenta Q&A, Question and Answer, que fica na parte inferior do Zoom. Ao final da apresentação, os palestrantes irão responder as perguntas. Caso alguma pergunta não seja respondida dentro do tempo das palestras, então nós selecionaremos essas perguntas e as enviaremos aos palestrantes, que enviarão posteriormente as respostas por e-mail. Eu gostaria de agradecer agora, neste momento, aos patrocinadores Masters da AHK Paraná no ano de 2023, que são a Andersen Balão Advocacia, a Robert Bosch, o Grupo Servopa e a Lapinha Medicina Integrativa e Bem-Estar. Nosso muito obrigado, sincero, a esses amigos apoiadores. E também agradecemos aos patrocinadores do Grupo de Intercâmbio de Experiências em Assuntos da Indústria 4.0 e Transformação Digital, que são o Lix Attorneys, a OKE e a Trox. Nossos sinceros agradecimentos a vocês que possibilitam a realização de eventos deste grupo. E, por fim, eu apresento o Joelcio Benvenuti, que é coordenador deste grupo de Indústria 4.0. Joelcio é engenheiro mecânico e atualmente responde pela gerência, gerente de qualidade de fornecedores na Robert Bosch, a planta aqui de Curitiba. Feito o agradecimento e feita também a apresentação dos palestrantes e do nosso coordenador, eu vou passar a palavra para o Joelcio Benvenuti, desejando a todos vocês um excelente evento. Joelcio, a palavra é com você. Bom dia, pessoal. Bom aí, obrigado ao Augusto por apresentar os nossos voluntários palestrantes, né? Então, eu já agradeço aí de antemão aos três colegas que estão nos ajudando nesse tema, né? Apenas relembrando a quem está começando, quem está a primeira vez assistindo algum webinar organizado pela Câmara Brasil-Alemanha, do Paraná e Santa Catarina, esses webinars, o objetivo do grupo, né, desse grupo de intercâmbio que está focado na indústria 4.0 e transformação digital, ele é fomentar realmente esse tema, né, um tema extremamente importante e relevante, né, não é apenas este grupo que a Câmara tem, ela tem outros grupos também, mas este é um dos grupos bastante importantes da Câmara, e o nosso objetivo é realmente fazer com que haja uma integração e que a gente tenha interligação, novas conexões, um networking ampliado do tema e que a gente compartilhe conhecimento na área para que quem tem acesso a esse conhecimento consiga evoluir, né, nessa caminhada que é a introdução, a implementação de indústria 4.0, bem como participar e iniciar a transformação digital, que não é um tema simples, né? Eles são temas, vamos dizer assim, a transformação digital ela é bastante mais ampliada em relação à implementação do tema Indústria 4.0. O objetivo hoje da palestra, como o Augusto trouxe, ele está bastante focado em linhas de fomento. Eu estou há 2 anos aí cuidando desse tema como coordenador, né, dentro da Câmara Brasil-Alemanha, e por várias oportunidades a gente escuta que o tema de implementação de indústria 4.0 e transformação digital, ele é um tema que está conectado ao aspecto financeiro, né, que eu não consigo implementar porque eu não tenho recursos e assim por diante, né? E a gente sabe que isso é um tema bastante relevante. Por conta disso, a gente trouxe esse webinar para vocês, espero que vocês aproveitem, para tentar entender quais linhas a gente tem, né, disponíveis
ou pelo menos algumas das linhas, né? Eu não vou ser aqui arrogante e dizer que a gente está considerando tudo que existe, não, mas uma boa parte das possibilidades de fomento e de financiamento vocês vão conseguir ver dentro desse webinar. E daí, ter o compartilhamento também de um dos colegas aqui, que é o Veloso, onde a gente vai ter a oportunidade de ver como uma organização já de porte maior consegue utilizar essas linhas de fomento para implementar soluções de indústria 4.0 dentro da nossa organização. Então, gente, eu mais uma vez agradeço, não quero mais tomar palco aqui dos colegas que têm a maior importância nesse evento, que são os colegas palestrantes, e vou dar palco aqui agora para a Marina. Marina, por favor, compartilhe as suas experiências, o seu conhecimento aí com o nosso público. Muito obrigado, gente. Tenhamos todos um bom evento. Excelente, muito obrigada, Joelson. Muito obrigada a toda a equipe HK, a Bosch, pelo convite para essa palestra. É muito gostoso falar desse tema. Acho que eu já estou nesse mercado aí já tem bastante tempo, desde 2009 eu atuo com inovação, com fomento à inovação. E falar de indústria 4.0 traz sempre essa temática do estado da arte, indústria 4.0, indústria 5.0. Vocês trouxeram uma indústria 4.0 turbinada, né? Então, meu objetivo é fazer uma apresentação, é uma introdução mesmo ao tema, para que meus colegas possam exemplificar um pouco mais como as empresas têm aplicado essas oportunidades na prática. Obrigado, Então, obrigado. então vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim, Mariana. Vamos lá. Então, a gente falando de fomento, né, até discutindo um pouquinho o público desse webinar, a gente viu que tem empresas de vários portes, né? E a gente tem visto uma atuação muito grande das empresas, principalmente das maiores nesse tema de fomento à inovação, e tem buscado ampliar esse conceito para que todas as empresas vejam que há potencial para utilizar. Desde quando a empresa está se formando, né, naquela fase ainda de decolagem, levantando capital para o negócio dela, até o momento que ela está escalando, então tem a parte de processo produtivo, tem a parte né, de produção em si, e ampliar, né, a venda desses produtos, até quando ela consolida seu portfólio, expande seu portfólio e já se vê reconhecida no mercado. Então, qual que é o momento ideal de buscar fomento? Qualquer um. Hoje em dia, a gente tem um fomento à inovação muito focado para as pequenas empresas, para as startups, para projetos em parceria, para as grandes empresas e fomento internacional também. E aí eu acho que o grande ponto aqui é entender que cada fonte de fomento, cada edital, cada oportunidade tem a sua vocação, né? Então, a gente vai trazer um pouquinho, o Joelso falou, claro que a gente não vai trazer tudo que tem, é muita coisa, mas eu acho que quando o representante, o responsável da empresa entende, né, o que são essas oportunidades, a gente já consegue viabilizar o uso, né? Eu queria mostrar um mapa que a gente construiu já tem algum tempo, onde a gente estudou, né, todas as possibilidades de fomento à inovação aqui, internacionais, para a gente conseguir enxergar, né, junto às empresas, qual a melhor forma, né, de usar todo esse arcabouço, esse potencial de fomento existente. Então, aqui à direita, a gente tem o apoio financeiro indireto, eu acho muito importante a gente trazer ele, porque a indústria 4.0 é um tema, né? Já vem de algum tempo, mas é um tema atual que traz muita tendência tecnológica ainda, e os incentivos fiscais, eles têm sido usados de fato para apoiar que as empresas executem esses projetos, testem esses projetos. Então, assim, o incentivo fiscal, né, o mais conhecido hoje é a Lei do Bem, é um incentivo fiscal transversal, então empresas de qualquer setor podem utilizar em qualquer parte do Brasil. A Lei do Bem hoje ela tem alguns benefícios fiscais e o principal dele é a exclusão adicional, a empresa deduzir imposto de renda e contribuição social. Então, empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento podem pagar menos imposto ao final. O principal benefício da Lei do Bem, ele é utilizado para empresas que apuram pelo lucro real, tá? Mas a gente enxerga que não só para essas empresas há benefício.
Então, a Lei do Bem ela pode apoiar com que empresas menores vendam serviço para as empresas maiores e elas se beneficiem. Tá? Então, a Lei do Bem hoje ela tem sido estudada, está se tentando ampliar para empresas, inclusive em prejuízo fiscal, mas é uma legislação que é muito importante o estudo para verificar de que forma a empresa pode se organizar, se preparar para utilizar. É, ela é uma legislação transversal e a gente tem o Rota 2030, que é uma legislação específica, setorial para o setor automotivo. Também é uma redução de carga tributária, e aqui o objetivo é realizar pesquisa e desenvolvimento para a cadeia automotiva. A gente tem lei de informática para as empresas que fabricam hardware e desenvolvem software, PIS e COFINS para as empresas que compram máquinas e equipamentos, né, para pesquisa e desenvolvimento, materiais. Então, os incentivos fiscais, a gente fala que eles vêm arrumar um pouco a casa da empresa que quer utilizar fomento. Então, organizar os controles, organizar, né, qual equipe atua com pesquisa e desenvolvimento, quais áreas atuam com pesquisa e desenvolvimento, para que a empresa consiga pensar na sequência no médio e no longo prazo. Tá? É a forma hoje que a gente mais enxerga as empresas iniciando o uso do fomento governamental. E aí, passando aqui para o lado esquerdo, a gente tem o apoio financeiro direto. Então, enquanto à direita eu estava falando do apoio financeiro indireto, que é uma redução de carga tributária, aqui eu estou falando de um apoio financeiro direto, é dinheiro na conta mesmo das empresas. Uma das fontes que a gente tem visto muitas empresas utilizarem é o Inova Talentos. Então, é recursos humanos, bolsistas, a Bosch utiliza bastante, muitas outras empresas, que é a empresa contratar graduandos, graduados, mestres, doutores, para atuar nos seus projetos, seja na gestão da inovação, seja no desenvolvimento de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, com preços de bolsas, com valores, né, de bolsas, a gente consegue aproximar mais esse universo científico do universo do negócio, né? Aqui, contactando o CNPq e IEL, é possível, então, buscar esses bolsistas. E a empresa interessando pode contratá-los na sequência, né? Depois a gente traz a subvenção econômica, é o tipo de recurso mais interessante, mais buscado pelas empresas hoje, que é quando o governo fornece um recurso que a empresa não precisa pagar novamente, não precisa devolver. Sempre tem algum nível de contrapartida, então um valor que a empresa arca, mas uma grande parte do projeto é arcado pelo próprio governo, pela FINEP, pela FAPESP, né, por vários agentes. Então, a gente enxerga aqui na subvenção econômica uma possibilidade atual, que é uma subvenção econômica contínua que a FINEP tem disponibilizado, que é para energia, mas vão sair muitos editais. Então, teve um descontingenciamento grande agora do FNDCT e vão sair alguns editais interessantes. Então, é importante que as empresas fiquem de olho. Os mais recentes foram de tecnologias 4.0, que tem tudo a ver com a indústria 4.0, materiais avançados, então, IoT é beneficiado, inteligência artificial. Esses editais de subvenção, quando eles saem, o prazo é curto, então a empresa tem pouco tempo ali para se organizar, para enviar. Então, quanto mais, né, acompanhar essas possibilidades, acompanhar esses editais, melhor para estar preparado. E além da subvenção econômica, tem os recursos não reembolsáveis, que são alguns, né, alguns projetos aí que vocês podem fazer em parceria com a Embrapi, por exemplo, com o Senai, onde o próprio Instituto de Pesquisa, o próprio Instituto Senai, né, o próprio Instituto Senai, ele tem o recurso ali para fomentar o projeto. Então, vai fazer um projeto em parceria, né, ter um parceiro, vamos avaliar se esse parceiro tem algum recurso advindo aí do governo. Os financiamentos, que são os recursos reembolsáveis, aqui é uma atenção bem interessante, as taxas de juros diminuíram bastante, a FINEP já está atuando com TR, mais 3,3%, então a taxa de juros está bem mais baixa, o BNDES já teve essa aprovação também. Os financiamentos, quando a gente fala de financiamentos para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, em que a indústria 4.0, toda aquela concepção, arquitetura, né, todos os testes podem entrar, a gente está falando de financiamentos que têm prazos, né, de uma carência muito longa. Então, a gente está falando de carência de 3 anos, de 4 anos,
com prazo total de pagamento de 10 anos, 12 anos. Então, o grande diferencial de um financiamento junto a um órgão de fomento e um financiamento privado, né, é a taxa de juros que é reduzida e o prazo de pagamento que é bem mais estendido. Então, a gente tem atuado com empresas que têm financiado o seu programa de pesquisa e desenvolvimento, de médio e longo prazo. E aí, sair no edital de subvenção, usa. Tendo incentivo fiscal, usa. Mas todo o seu plano já tem recursos para acontecer. Nesse caso aqui, eles são contínuos, então é buscar a agência, é buscar o banco, conversar para iniciar o uso de fato. Todos eles dependem de uma escrita de um projeto de pesquisa e desenvolvimento, então é importante se organizar para isso também. As empresas também podem utilizar alguns investimentos obrigatórios que empresas da ANEEL e da ANP têm, então elas são obrigadas, né, elas têm uma obrigatoriedade de investir um percentual da receita líquida, ou da receita operacional bruta em pesquisa e desenvolvimento, e ela pode contratar startups, institutos de pesquisa, empresas para desenvolver. Então, é sempre bom ficar próximo dessas empresas. E aí a gente tem aqui títulos de dívida que são focados, né? Os projetos de indústria 4.0 muitas vezes hoje têm sido associados ao ESG, né? Então a gente tem títulos de dívidas de green bonds, a gente pode ir no BID buscar, né? Tem fundos e outras formas de apoio, como crédito de carbono, soluções tecnológicas. Então, esse aqui é um mapa geral, a gente tem utilizado ele para mostrar que vocês, em todo o processo de vocês, conseguem, então, captar algum tipo de recurso, né? Hoje a gente tem, então, tanto agências de fomento, como CNPq, FINEP, as FAPs, instituições sem fins lucrativos, a Embrapi, Senai, Sebrae, bancos, né, BNDES sendo um dos principais, e bancos regionais, as agências reguladoras e algumas outras operadoras de ciência e tecnologia. Então, com essa formação aqui, o governo tem, então, fomentado com alguns bilhões atividades e projetos de pesquisa e desenvolvimento, não só com recurso, mas também com redução de taxas ou maior disponibilização de editais. Então, a gente vai nas empresas e nas palestras e fala, então, cadê o dinheiro, né? Tem dinheiro na mesa? Tem dinheiro na mesa. Agora é, de fato, saber utilizar, saber preparar esses projetos de forma bem adequada. E aí eu queria mostrar para vocês que, assim, esses instrumentos de apoio à indústria 4.0, à inovação, eles podem ser usados de forma paralela. Então, a empresa conhecendo passo a passo do projeto dela, passo a passo do programa de P&D dela, ela pode, em cada fase ou em cada nível de maturidade tecnológica, utilizar algum tipo de recurso diferente. Então, a lei do bem, por exemplo, ela é utilizada desde lá da concepção do seu projeto até os testes piloto, até a validação ali do funcionamento do seu produto, do seu processo. Então, estou desenvolvendo, estou concebendo uma nova planta, que ela é toda automatizada, tem IoT, tem sistemas de visão, né? Tem todo, né? Toda a instrumentação necessária ali, software. Eu posso, então, ir gastando e reduzindo em carga tributária com a lei do bem. E aí eu estou falando aqui, gente, que eu acho que é muito importante de recursos humanos. Então, muitas vezes a gente não coloca no papel quanto que custa os nossos recursos humanos, né? Vai fazer isso quando a gente estrutura um projeto desse. Então, na lei do bem, eu estou falando de recursos humanos, material de consumo, serviços de terceiro, viagens, tá? E assim como Rota 2030. Então, eu posso usar a lei do bem e o Rota 2030 ao mesmo tempo, se eu sou da cadeia né, de valor aí do setor automotivo. O Rota 2030 com uma abrangência ainda maior que a lei do bem. Né? Posso, nesse meio tempo, também contratar um bolsista, um Inova Talentos, que vai, por exemplo, né, vou trazer alguns exemplos do que a gente tem visto de uso do Inova Talentos. Algumas empresas têm contratado Inova Talentos para pensar a estratégia de gestão de indicadores, gestão da inovação. Tem bolsistas que estão sendo contratados para estruturar a arquitetura não é o projeto, a arquitetura de um software, na indústria 4.0, estudar as tendências tecnológicas. O que é interessante dos bolsistas é que eles ficam focados naquele projeto, né? Eles não são direcionados a outras atuações dentro da empresa. E é um processo super rápido para conseguir.
E Marina, aí vem. Oi, se eu puder contribuir, porque assim, claro. quando você falou da lei do bem, né? E quem sabe eu esteja até dando algum spoiler aí do que vem na apresentação do José Veloso e já peço perdão para o meu amigo. Por exemplo, utilização do lei do bem que a gente teve, estou falando de cadeira, né? Que a gente teve a utilização da lei do bem para que a gente pudesse realizar um projeto, ou a gente, depois que a gente fez a realização do projeto, era aumentar, ter uma furação profunda, tá? Tinha uma relação entre o comprimento e o diâmetro da broca muito grande e utilizando quantidade mínima de lubrificante, que é uma espécie de vaporzinho, tá? Para lubrificar. Então, assim, não é só grandes projetos gigantes assim. Estou falando Não. de uma operação de usinagem que tem tecnologia realmente fora do padrão, né? Mas é um projeto assim específico num lugar, um furo, né? Ou seja, para coisas pequenas, mas altamente tecnológicas, também se emprega a lei do bem, né? Só para trazer um contexto em que isso é utilizado de forma, entre aspas, mais fácil, tá? Obrigada pela contribuição. Eu acho que isso é muito importante que fique claro que qualquer iniciativa de pesquisa e desenvolvimento, qualquer iniciativa que tenha algum nível de desafio tecnológico, desde uma iniciativa menor até grandes projetos, grandes programas, tem oportunidade de fomento. Então, é saber utilizar um mix, né? Saber utilizar da melhor forma. Então, o grande objetivo é ter menos recurso interno sendo, não é só recurso interno sendo investido, é buscar muito esse apoio. O governo quer dividir o risco tecnológico com a empresa, é a empresa saber utilizar, né? É, e aí trouxe algumas oportunidades de financiamentos em si, de títulos de dívida. Então, aqui a gente pode, desde buscar via FINEP IoT, né? Então, financiamento mesmo, ou junto ao BNDES, também vai reduzir carga tributária, né, com temas gerais até temas muito específicos. Então, eu quero para ESG, eu quero para serviços, quero contratar serviços 4.0. É, o Senai está com o edital também aberto agora, específico para esse tema. Então, posso mandar o mesmo projeto para vários editais? Não é sobre isso, é sobre como utilizá-los da melhor forma, de forma conjunta, né? E algumas oportunidades não reembolsáveis mesmo. Acho que entrando no site da Embrapi dá para ver o volume hoje de unidades né, que a Embrapi tem, que podem apoiar as empresas em desenvolvimentos muito específicos, tecnológicos, em todos os níveis de TRL possíveis. Então, esse é um mapa que a gente sugere que as empresas façam, coloquem seu portfólio a favor, né? Cruzem seu portfólio com as oportunidades de fomento para que consigam o máximo de oportunidades possíveis. E aí, assim, a gente vê que isso consegue apoiar, a garantir um orçamento para aquele programa. Então, hoje a gente vê, né, uma oscilação de mercado e tudo, e a gente não quer que a área de pesquisa e desenvolvimento sofra, né? Então, ela buscando esse tipo de recurso, ela tem aquele orçamento fixo para aquele desenvolvimento, ela tem que prestar contas daquilo, então aquele projeto precisa ser executado. Eu consigo priorizar projetos de mais alto risco tecnológico, então, se eu despriorizo esses projetos de pesquisa e desenvolvimento, eu paro de pensar no meu médio e longo prazo, que é o que vai me manter competitivo no mercado, né? E quando você busca fomento, você está justamente pensando um pouco mais de uma visão mais estratégica da empresa, uma visão multidisciplinar. Então, hoje o fomento ele pode entrar em qualquer área da empresa, né? Desenvolvendo algum nível de inovação, de pesquisa, a gente consegue obter. Então, é importante pensar processos, ferramentas para isso, mas pensar que isso vai aumentar, sim, a competitividade da empresa no mercado. E aí a gente sugere que, né, empresas de qualquer porte, de qualquer setor, que esse investimento de indústria 4.0 seja feito pensando em todas as oportunidades, fora a estratégia de fomento, então sempre vincular estratégia às oportunidades, ao portfólio, para que essa gestão seja, né, mais linear e mais interessante possível. Então as empresas falam, mas meus projetos têm muito risco, como é que eu vou buscar um fomento desse? Eu não sei se eu vou conseguir executar. O fomento ele está a favor disso, ele sabe que o projeto de vocês tem risco, ele sabe que a rota tecnológica pode mudar. Aqui o objetivo é que né, que esse recurso vá acompanhando a execução desse projeto e garantindo a sua entrada no mercado.
E aí, assim, a gente tem muito conteúdo para isso. Eu fico super à disposição para tudo que for necessário nesse tema, tá? E queria agradecer o convite. Excelente, Marina. Muito obrigado. Eu vou dar uma pincelada, assim, porque para mim foi um conteúdo muito interessante. Eu estou na estrada no tema Indústria 4.0 já há bastante tempo, já há mais de 6 anos com a Bosch aí, né? E assim, uma visão tão ampla dos fomentos eu nunca tinha tido ainda, tá? Quem sabe porque eu não tenha provocado aí o meu amigo José Veloso a me mostrar tudo isso, porque ele também tem um bom contexto e tem vocês aí na parceria, mas eu achei muito interessante alguns focos que você trouxe, né? Sem querer chover no molhado, mas os meus insights da palestra que você teve, primeiro, assim, que existem dois grandes grupos, né? Um que está relacionado a benefícios e o outro que está relacionado à injeção direta de dinheiro, que normalmente tem uma contrapartida, né? Mas que também esses recursos eles podem ser usados em paralelo, né? Então, por exemplo, eu posso estar tendo o fomento da lei do bem como um benefício, né, fiscal, mas eu posso estar com Inova Talentos também, que é a injeção direta de dinheiro, trabalhando no mesmo projeto, não tem problema nenhum. Quer dizer, existe uma grande chance de ter o benefício. O que a gente precisa é estar atento aos editais, porque isso você também chamou muita atenção, ao prazo dos editais, né? Então, assim, procure ajuda. Não precisa ficar sozinho, nós não precisamos resolver os nossos problemas sozinhos, né? Vamos procurar ajuda, procura na internet lá como, né? Claro, agora aqui tem a presença de vocês, tem aqui os contatos de vocês, podem entrar diretamente em contato com vocês, mas, cara, googlear, né? Ou um chat GPT, perguntar como é que é, cara, vai vir a resposta, acho que de uma forma bastante clara, né? Uma outra questão que eu coloquei aqui é a questão do risco, que a gente às vezes não se permite. Mas a minha ideia é muito arriscada. É justamente isso, né, que a gente quer, o que o governo está querendo, que a gente desenvolva tecnologia, alta tecnologia. Eles estão, como é que eu vou dizer, conseguindo transferir não uma responsabilidade, mas estão conseguindo conseguir ajuda, né, com o país inteiro, através das indústrias, para gerar tecnologia, que é o que a gente quer. O Brasil é muito pautado em commodities, né? E a gente quer gerar tecnologia no país. Então, esse tipo de fomento tem essa intenção do governo, né? Então, achei muito, muito bacana a tua palestra para dar essa visão zona geral a respeito das linhas de fomento. Muito obrigado, Marina. Excelente. E só para Obrigado acrescentar, por ficar adorei. aí Obrigado por estar à disposição para nos ajudar, tá? E agora eu passo a palavra ao Lucas, que vai dar mais um complemento aí de todo esse universo que a gente tem de transformação digital fomentada, vamos dizer assim. Tá bom? Obrigado mais uma vez, Marina. Vamos lá, Lucas. Obrigado, Palco teu. Joel. Vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Só peço que vocês confirmem se estão vendo minha tela. Estamos enxergando o Lucas aí agora em modo de apresentação. Maravilha. Obrigado. Bom dia, obrigado você, Joelcio. Bom dia a todas e a todos. Parabéns aí, Marina, pela palestra. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui o convite dos colegas da HK, pela oportunidade de falar um pouquinho com vocês aqui hoje, os colegas da Bosch, aí, Joelcio e Veloso pelo convite. A minha ideia aqui hoje é apresentar para vocês um pouquinho das muitas oportunidades de fomento que nós temos no estado do Paraná e no Brasil. Então, é uma apresentação que tem várias oportunidades para desenvolvimento de projetos, para colocar o pé na indústria 4.0, transformação digital. Então, vocês vão ver que eu vou falar de pautas bem diferentes aqui. Então, a minha ideia é justamente despertar para que vocês façam um link aí com eventuais oportunidades dentro das empresas de vocês e que a gente está aí também à disposição, que vocês vão vendo aí para as oportunidades. Então, pessoal, meu nome é Lucas, eu sou gerente de negócio do Senai Tecnologia e Inovação aqui no estado do Paraná. Eu sou responsável
justamente por aproximar as indústrias do estado do Paraná ou a nível nacional dos nossos institutos de pesquisa, com uma área específica para captação de recursos, que eu vou explicar para vocês um pouquinho à frente como que funciona. E acumulo também aqui a gerência dos nossos espaços de inovação, parque tecnológico que teremos, e habitats, etc. E também responsável pelos fomentos internos, né, que a FIEP e o Senai do Paraná apoiam. Eu vou, antes de entrar na minha apresentação, eu vou passar para vocês um vídeo. Hoje, dentro do Estado, nós temos uma estrutura bem completa, né, como eu coloquei, de institutos de inovação, espaços de inovação. Então, para vocês tangibilizarem um pouquinho, eu vou passar esse vídeo aqui para vocês e, na sequência, eu vou passando o resto da apresentação. A indústria evoluiu e tem hoje um papel significativo no desenvolvimento da sociedade. E o Senai vem acompanhando todas as suas transformações, auxiliando o sistema FIEP na missão de fortalecer a indústria de uma forma competitiva e sustentável. Tudo isso acontece por meio do nosso ecossistema de inovação, formado por múltiplas frentes. Com base em diversas cidades do Paraná, os Institutos Senai de Tecnologia e Inovação trazem equipamentos de ponta e profissionais renomados em busca de soluções tangíveis para empresas e indústrias. Com a classificação de prontidão da tecnologia mais alta, ou seja, com tecnologias que são dominadas ou têm aplicações já existentes, os Institutos Senai de Tecnologia em Celulose e Papel, Construção Civil, Madeira e Mobiliário, Meio Ambiente e Química, Metal Mecânica e Tecnologia da Informação e Comunicação garantem a qualidade a partir de ensaios, serviços de metrologia, certificação e PDI com TRL mais alta. Em contrapartida, os Institutos Senai de Inovação em Eletroquímica e Engenharia de Estruturas possuem uma classificação de prontidão da tecnologia mais baixa, o que positivamente significa que são soluções que estão rompendo a fronteira do conhecimento por meio de soluções em pesquisa aplicada. Já o Hub de IA é um ambiente que possibilita a aplicação da inteligência artificial na indústria de forma mais acessível, pois atua com as famosas provas de conceito. Após a aprovação dos protótipos, os projetos evoluem para os institutos e as empresas. E o futuro também tem as portas abertas no Habitat Senai, uma unidade de negócio que proporciona consultorias e a conexão com startups e diferentes atores do ecossistema da inovação. Impulsionando a captação de recursos, é um ambiente onde grandes corporações encontram e fomentam a inovação aberta. Além de estimular a competitividade e a criação de novos negócios, as entregas do Senai tornam os processos mais ágeis e rentáveis, democratizando o conceito de tecnologia e inovação para indústrias de todos os portes, ajudando a desenvolver nossa economia e a preservar o planeta. Senai Tecnologia e Inovação para a transformação da sociedade. Bom, pessoal, como vocês puderam ver por esse resumo no vídeo, né, nós temos uma estrutura hoje muito completa para entregar soluções que estão dentro desse guarda-chuva, né, dessa mandala que eu apresento para vocês. Todos os serviços hoje que o Senai disponibiliza para a indústria ou são serviços de metrologia, serviços de consultoria ou serviços de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é o nosso maior share de representação. Quando a gente fala de metrologia, nós trabalhamos aí desde fornecer pequenos ensaios de atmosfera, água, até formatar centros de controle de tecnologia para empresas. Na área de consultoria, aí somos uma das maiores referências em consultoria de produtividade, Lean, ESG, etc. E dentro da parte de pesquisa e inovação, desenvolvemos desde pequenas provas de conceito aí, que vão custar 10, 20 mil reais, até projetos extensos de P&D, que custam aí, às vezes, até milhões e duram alguns anos. Sempre buscando, né, mais produtividade, mais empregos, mais competitividade e desenvolvimento de novos produtos. O Senai, há 10 anos atrás, ele sofreu uma provocação da indústria para entregar mais do que educação, né? O Senai vem aí nos últimos 80 anos entregando com muito êxito educação,
profissional para a indústria. E nos últimos 10 anos, vemos nos posicionando, né, como aí o maior ator também em pesquisa, desenvolvimento e inovação no país. O Senai ele implementou uma rede de institutos de tecnologia e inovação, que eu vou explicar para vocês qual que é a diferença, baseado no modelo alemão do Fraunhofer, né, os institutos Fraunhofer, de pesquisa aplicada. Então, hoje no Brasil, nós temos 60 institutos de tecnologia, né, que estão dispostos aí conforme esse mapa, e temos 26, na verdade, teremos 27 institutos Senai de inovação também no país. Qual a ideia aqui? Né? Que qualquer tipo de demanda industrial, qualquer temática da indústria seja atendida por um Instituto Senai de Tecnologia ou de Inovação, atendendo de forma única ou o que acontece muito atendimento em rede, né? Os projetos são muito multidisciplinares. Boa parte desses institutos são Embrapi, né, que já foi comentado um pouquinho hoje, né, que é uma grande fonte aí de fomento, de subvenção para pesquisa. Mas, adentrando um pouquinho aqui no estado do Paraná, como que nós estamos posicionados hoje? Nós temos 6 institutos de tecnologia e 2 institutos de inovação. Qual a diferença, né, de um instituto de tecnologia para um instituto de inovação? Basicamente são 2. Primeira é a maturidade tecnológica dos projetos que a gente desenvolve. O Instituto Senai de Tecnologia desenvolve projetos de maturidade tecnológica mais alta, né, TRLs mais altas, né? A gente trabalha com projetos mais last mile. Pegamos aí protótipos, né, TRL6, e elevamos aí a TRL9 a mercado. Já os ISES, o Instituto Senai de Inovação, trabalham projetos com maturidade tecnológica mais baixa, né? Começam ali em provas de conceito, em TRLs3, e desenvolvem até TRL6. E aí, na sequência, sim, também elevam essa maturidade. Temos 3 hubs de inovação. Lucas, desculpa te interromper, mas só para os colegas, só para os participantes entenderem, o que é um TR? Então, você falou de níveis diferentes de TR. Isso. A TRL ela é uma régua utilizada para avaliar a maturidade tecnológica de um projeto. Então, qual é o desafio que ele tem? Então, uma TRL3 você está uma prova de conceito, você vai escalar essa ideia até um protótipo, passando por todas as validações, validação de bancada, validação laboratorial, então você vai evoluindo, né? TRL3, 4, 5, 6. TRL6 você tem um protótipo validado. Tá. Próximo passo, você vai pegar um TRL6 protótipo e levar para o mercado, que é o nosso objetivo. Entendi. Então, por isso que os ISTs, eles trabalham nesses projetos mais do final. Mais do final, né? Eles já pensando em implementação na indústria, né? Seja um processo, seja um produto. E os ISES não. Os ISES já estão mais ali na fronteira do processo. Mais POC para trás. Ele sai da POC, a gente nunca vai trabalhar, né, a gente sai da pesquisa universitária, né? A gente começa na 3, sempre na pesquisa aplicada. Tá, joia. Beleza pura. Obrigado, cara. Já trouxe um baita esclarecimento. Valeu. Segue aí. Então, essa aqui é a nossa estrutura no Paraná, né? Eu não vou entrar aqui em cada instituto que eles fazem, né? Mas a gente trabalha hoje toda a parte de software, hardware, aproveitamento de resíduo, a parte de energia, baterias. Então, são múltiplas disciplinas que nós temos aqui no estado do Paraná para entregar projetos de inovação. Os nossos 2 ISES são Embrapi, né? Então, tanto a parte de estruturas quanto a parte de eletroquímica, somos unidade Embrapi. Então, dando sequência aqui hoje, só para registrar, né? Nós, apesar de estarmos há 10 anos no mercado, o Senai já é a maior rede de pesquisa, desenvolvimento e inovação da América Latina. A rede Senai aqui do Paraná, né? Já mais de 1 milhão de laudos, uma série de CNPJs atendidos, e mais quase aí 200 projetos em execução. Então, quando a gente fala um pouquinho das competências, né? Eu já dei ali uma brifada, mas hoje no Paraná, então, a gente atende de maneira bem multidisciplinar, né? Então, a gente passa ali pelo metal mecânica, desenvolvimento do produto, todos os processos de fabricação,
temos um instituto muito forte na parte de software, automação, engenharia, governança de dados, IA, eletroquímica, né? Trabalhamos com a parte de sensores, baterias, enfim, uma série aí de competências que a gente entrega para a indústria aqui do estado e do país, tá? Então, qualquer dúvida aqui, né, a gente está à disposição para aprofundar as nossas competências. E como que a gente apoia a indústria, né? Aqui é um ponto muito importante, até fazendo um gancho com a fala da Marina, não existe projeto de inovação igual, né? Então, nós temos uma equipe, né? Eu tenho dentro da minha gerência uma equipe de captação de recursos que trabalha de forma muito consultiva junto com a indústria, né? Então, a gente brinca que a gente tem essa estrada e que a gente trabalha por um modelo de dores, né? Então, a gente bate na porta da indústria e pergunta qual que é a dor que a indústria tem, né? Seja ela média, seja ela pequena, seja ela grande. Então, esse consultor, dividido aí por área de negócio, setor automotivo, setor químico, ele entra em contato com a empresa, ele levanta todas as oportunidades que essa empresa tem, ajuda a empresa a priorizar qual é a sua oportunidade, se é uma consultoria, se é um projeto de inovação, apoia em toda a construção da demanda, na escrita do projeto, na conexão com a rede Senai, às vezes até fora da rede Senai, com outras ICTs, e busca sempre qual o melhor fomento, né, para estimular esse projeto, para desenvolver esse projeto, né? A gente sabe da importância do fomento para compartilhar risco e para aumentar o escopo de desenvolvimento do projeto. Então, é essa forma que a gente trabalha, de maneira bem consultiva. Bom, hoje estamos falando aqui de fomento e a federação aqui do Estado do Paraná, o Senai Paraná, entende que fomento e projetos de P&D caminham juntos. Então, nos últimos 4 anos, nós lançamos diversos editais temáticos internos nossos com subvenção econômica para desenvolvimento de projetos em temas como saúde e segurança, em inteligência artificial, em inovação aberta, né, em conexão com grandes empresas, né? Então, a Bosch é uma parceira nossa para conexão aí de inovação aberta. Chamadas transversais, né? A chamada paranaense, que nós lançamos, por exemplo, ano passado, uma chamada super transversal para desenvolver projetos em qualquer temática, também com subvenção. Então, nós aqui apoiamos bastante, então vale a pena sempre ficar muito atento aí que a FIEP e o Senai sempre estão lançando editais para desenvolvimento de projetos. Então, passar para vocês alguns casezinhos, né? Só para vocês conhecerem um pouquinho do que a gente está fazendo. Então, esse aqui é um projeto na área de sensores, para parte de embalagens inteligentes, né? Então, temos trabalhado muito com sensores para produto, para processo produtivo, mas esse aqui é para transporte, né? Então, para monitoramento de umidade e temperatura de transporte, com parceiros aí. Esse aqui é um projeto internacional. Esse é um outro projeto muito interessante também que desenvolvemos na área de baterias. Lucas, perdão te interromper, Joelcio de novo. Claro, fica à Só para a vontade. gente tentar conectar com o tema fomento, você pode voltar no projeto anterior e dizer assim, puxa, Claro. como que isso começou? Como que isso começou? Quem foi? Claro. Foi Pedro, Joaquim, Paulo, chegou para você? Como é que foi esse teu processo de iniciar o fomento, a pesquisa e tal? Claro, cada projeto, Joelcio, ele aparece de forma diferente, né? Como eu comentei, nunca vai existir um projeto de inovação igual. Nesse caso aqui, nós temos, né, a nossa equipe consultiva que trabalha prospectando os projetos de inovação. Certo. E esse projeto é um projeto muito interessante, que ele é um projeto bilateral, né, entre Brasil e Suécia, né? Então, ele é um projeto fomentado tanto pelo ISA Eletroquímica, aqui pela parte Embrapi, quanto pela Vinova, lá na Suécia, que fomenta a parte do projeto de lá. Então, nós entramos em contato com a empresa, né, levantamos a oportunidade, escrevemos o projeto, né, a nossa equipe de consultores escreve o projeto, e é muito importante falar que tudo isso de forma gratuita, né? A gente não cobra, né, para ajudar na escrita do projeto, para submeter nos editais. Tudo isso a gente trabalha em parceria com as empresas, e aí, né, quando aprovado, seguimos com o desenvolvimento. Outro ponto muito importante, né, toda transferência de tecnologia,
transferido tudo para a empresa, né? O Senai, ele não... Mas Nós aqui do Senai... então, Lucas, este caso, ele foi um caso de dentro para fora e não de fora para dentro. O que eu digo? Vocês procuraram, com uma oportunidade na mão já, uma empresa para trabalhar junto nesse caso, né? E fazer a transferência de tecnologia, certo? Isso, exatamente. Não foi alguém, um Pedro, Paulo, Joaquim, que chegou em vocês. Quando chegar num caso desse, você explica, beleza? Beleza, ó, aqui é um outro caso muito interessante, de dentro para fora, e mais que o projeto em si, né, que é um projeto focado para desenvolvimento de tecnologia de bateria start-stop, é o modelo que nós desenvolvemos aqui, que é o modelo de consórcio, né? Então, muitas vezes, as mesmas empresas têm a mesma dor, né? Mas, às vezes, o custo do projeto, você se associar, e nesse caso aqui nós tivemos 11 concorrentes que se juntaram, né, e junto com o Senai desenvolveram essa nova tecnologia de baterias, né? Todos aqui devem conhecer, né, a tecnologia de baterias de start-stop. Então, o nosso mercado ele não estava preparado na época, né, para fazer essa nova tecnologia de bateria. Então, junto com o Senai, junto da plataforma da indústria, do Senai Nacional, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, o que desenvolvemos esse projeto com um custo aí super reduzido e um risco super compartilhado entre 11 empresas. Então, esse modelo de consórcio também muito interessante aí para você fomentar e compartilhar risco. Aqui um outro projeto também muito interessante que desenvolvemos em parceria com a indústria agrotátil para monitoramento 4.0 aí de piscicultura, né? O Paraná é um dos maiores produtores de piscicultura do país, então desenvolvemos toda a parte de software, hardware para fazer esse projeto, também desenvolvido dentro da plataforma da indústria do Senai. Aqui um projeto um pouco maior, desenvolvido no âmbito do Rota 2030, né? Hoje um dos melhores fomentos que temos para o setor automotivo, uma parceria entre o Grupo MW e a Tupi para desenvolver a parte de reciclagem de baterias em lítio, né? Então, projeto de economia circular para retirar aí os elementos químicos da bateria e retornar para a cadeia, né? Da mesma forma que hoje temos na bateria Chubaço, dentro do Rota 2030 do Senai Nacional. E por último, aqui também um último projeto mais hardware, né, em que a gente desenvolveu aí um sistema de colheitadeira, né, implemento mais eficiente para otimizar aí a colheita de soja. Então, todos esses projetos aqui foram desenvolvidos com algum tipo de fomento. Aqui um outro projeto também, uma competência que a gente tem trabalhado muito é a parte de visão computacional, né, para N tipos de aplicação, seja para garantir qualidade de produção, seja para gestão de estoque, seja para acidentes de trabalho. Então, a visão computacional é uma tecnologia que a gente tem trabalhado bastante para desenvolvimento de projetos. Nesse caso aqui foi para gestão de estoque. Bom, aqui eu quero trazer um pouco de algumas oportunidades que o Senai tem aberto agora para desenvolvimento de projetos ou de consultorias que estão abertas. Eu vou deixar, inclusive, o link com vocês aí para inscrição. A primeira delas é uma chamada que o SESI abriu recentemente para disseminar práticas ESG, mas é muito mais que isso. Nós, no primeiro momento, né, depois que a empresa se inscreve, a gente faz uma consultoria ESG na empresa, levanta os principais pontos, entrega junto uma consultoria em Lean Manufacturing, mas temos uma segunda etapa, que é para desenvolver projetos com os outputs que saíram, né, dessa consultoria no tema ESG, né, que é um tema super transversal, que toda empresa tem algum tipo de demanda. Então, no primeiro momento, a empresa vai se inscrever, né, vai receber essa consultoria, vai ter a parte da produtividade e, na sequência, vai poder concorrer a um projeto de inovação em N temáticas. Pode ser aproveitamento de resíduo, pode ser algum software de governança, enfim, super transversal. Tem alguns critérios, né?
tem que estar no estado do Paraná, tem que ter KNAI industrial primário, mas que tem um fomento muito grande, né? Então, pensando aí em micro e média empresa, você vai desenvolver projetos de até R$110 mil, entrando com R$10 mil, né? Se for uma média empresa, projetos de R$240 mil, entrando com R$40 mil. Então, vou deixar aqui para vocês o link da inscrição, vou compartilhar aqui. Estamos no segundo ciclo, então vão ser 4 ciclos, temos bastante oportunidade ainda para essa chamada. Uma outra oportunidade que nós temos também, recém-lançado, em parceria com o Sebrae, uma jornada para transformação industrial, visando produtividade e transformação digital para alguns setores específicos. Essa chamada também está aberta, lançamos faz um mês, também tem uma vantajosidade financeira bem interessante, e ela tem aí como grande objetivo, né, impulsionar a produtividade, competitividade e inovação nas indústrias. Uma forma de uma jornada mesmo, né? São várias etapas conforme o setor. Inicialmente, a gente está trabalhando com alimentos, construção civil, madeiras e móveis, metal mecânica e vestuários e móveis. Então, qualquer indústria desse setor pode se inscrever nessa jornada. É uma jornada que é por ordem de chegada, né? Então basta você se inscrever que você vai ter acesso a esse produto e vai participar, né? Desde o início de um diagnóstico e avaliação de gestão, passando por gestão de toda a gestão da qualidade, né? E finalmente entregando lá no final a produtividade, utilizando aí todas as ferramentas. Então, é uma jornada híbrida, muito bacana, que a gente está desenvolvendo, junto com o Sebrae, e que ela tem o custo, né, se vocês olharem embaixo aqui, de R$ 2.500 por empresa. Então, ela é uma ótima iniciativa para iniciar aí com a cultura da transformação digital, da transformação industrial, para as empresas, né? E aqui pode ser micro e pequenas empresas. Então, inscrições também abertas. Qualquer dúvida aí, nossos consultores entram em contato para esmiuçar um pouquinho mais aí dessa oportunidade. Queria falar também um pouquinho aqui da plataforma de inovação para a indústria do Senai Nacional. Hoje, uma das melhores ferramentas que tem de fomento a nível nacional, pensando tanto em subvenção econômica, quanto em compartilhamento de riscos e acesso, né, a toda a rede Senai Tecnologia e Inovação, laboratórios, pesquisadores, etc. É uma plataforma que ela está continuamente aberta, ela é de fluxo contínuo e ela recebe ciclos de recursos financeiros em ondas, né? Então, vou apresentar para vocês algumas das oportunidades de projetos que a gente pode, daquela forma, né, consultiva, já escrever com a empresa, já está com o projeto pronto, para quando chegar a oportunidade, para quando chegar o recurso, a gente já submeter esse projeto e já desenvolver. Então, aqui, né, um pouquinho da importância da plataforma, né? Já comentei, que é a parte de compartilhamento de riscos e fomento de projetos. Eu quero falar um pouquinho das oportunidades que nós temos e dar um destaque aqui para o Smart Factory, que é uma categoria voltada para desenvolvimento de projetos em indústria 4.0. Né? Já foram 28 milhões de reais investidos nessa categoria. E é um projeto, e é uma modalidade para desenvolver projetos de maturidade tecnológica muito alta já. Então, funciona da seguinte maneira. Você precisa ter uma indústria provedora de tecnologia de indústria 4.0 e você vai encontrar 20 micro e pequenas empresas que queiram validar essa tecnologia. E o que a gente precisa fazer? Pegar uma tecnologia, então, uma visão computacional, por exemplo. Vamos pegar um projeto de visão computacional que já está sendo comercializado. Os institutos Senai vão pegar essa tecnologia, vão adequar, vão melhorar, vão desenvolver algo nessa tecnologia, seja em processo ou seja para produto da indústria 4.0, e validar em até 20 empresas, 20 micro e pequenas empresas. E depois vão poder comprar essa solução, vão ter acesso, né, a essa tecnologia. Então, é um digital
muito bom, que tem bastante recurso e que a gente tem desenvolvido vários projetos. Então, fica aqui aí o convite para quem quiser adentrar mais nesse edital. Teremos aí esse ano mais um ciclo de Smart Factory para desenvolver soluções em tecnologias 4.0, validando em outras empresas. Outro edital muito interessante que o Senai Nacional lançou recentemente, dentro do programa do Rota 2030, focado em micro e pequenas e médias empresas, com faturamento menor que 90 milhões, são o Rota 2030 da Aliança de Startups. São projetos de 600 mil a 2 milhões de reais, sem contrapartida financeira. 100% subvencionados, que basicamente tem que ser desenvolvido com algum daqueles ISEs que eu mostrei no mapa anterior e tem que ser dentro da cadeia automotiva. Então, tem que ser empresas que forneçam soluções, que já sejam fornecedores ou que tenham intenção em fornecer projetos em qualquer temática para a indústria automotiva. Oi. Para deixar claro aqui, quando a gente fala você tem colegas aí, por exemplo, de pequenas, microempresas, né? Se eu tenho um faturamento de 600 mil reais no ano, tá bom? Eu posso entrar nessa linha de fomento? Eu tenho que ter lá as 3 empresas, tal, e uma aliança, e pego mais 2, 3 colegas e segue o baile. Dá para fazer? Dá para fazer. Faturar menos que 90 milhões. Faturamento menor que 90 milhões está habilitado a escrever o projeto e a entrar na plataforma para desenvolver o projeto. Tá? Senai como parceiro, e aí o Senai ajuda nesse projeto. Exatamente, mesmo modelo consultivo, apoiamos na escrita do projeto, apoiamos em buscar o parceiro, toda a rota tecnológica nós apoiamos. Muito legal o que você falou agora, Lucas. Tipo assim, se eu não tenho um parceiro, mas tenho uma boa ideia ou tenho uma necessidade, ainda assim eu vou no Senai, tá? E de repente o próprio Senai me ajuda a buscar mais 2 parceiros, por exemplo, certo? Exatamente, Jorge. Legal. O nosso posicionamento como Senai é ser o braço, né, para desenvolvimento tecnológico, independente do porte da empresa. Legal. Até a gente sabe, né, que as grandes empresas muitas vezes, né, têm aí áreas específicas destinadas, né, a P&D. E no caso aí das micro e pequenas, nem sempre, né, tem aí essa mesma condição. Normalmente não tem, né? A gente sabe que não tem. Então, o Senai, ele foi colocado, né, como eu coloquei antes, com essa missão justamente ser esse braço, né, para desenvolvimento de projetos. Muito bacana. Aqui um outro também, né, um outro edital super interessante do Senai Nacional, também sem contrapartida financeira, focado um pouco mais na parte de digitalização de processos, né? Aqui são 600 horas dentro da empresa, até 600 horas dentro da empresa, só com consultorias de produtividade. Aqui focado, sim, no setor automotivo, Rota 2030 também, mas eu trouxe por ser um edital também sem contrapartida financeira, também muito, muito bom. E, por último, aqui a Aliança Industrial. A Aliança Industrial ela é a mais antiga categoria do Senai Nacional para desenvolvimento de projetos e ela é a mais versátil e a mais transversal. Aqui também, qualquer tipo de projeto de inovação está habilitado para ser desenvolvido. O que a gente precisa aqui? A gente precisa de uma ideia de projeto e de uma empresa com KNAI industrial. Tendo isso pronto, você constitui o que nós chamamos de Aliança Industrial, um Instituto Senai de Inovação e uma indústria. Escrevemos um projeto e submetemos na plataforma da indústria do Senai. Aqui varia, às vezes a contrapartida é maior, financeira, às vezes é menor, depende do projeto, pode chegar até 66% esse desenvolvimento, essa subvenção pode ser de até 66%, vai variar do projeto para projeto, vai variar do modelo, mas aqui é muito importante, né? A gente está sempre preparado, sempre está com projetos escritos. Então, caso alguém que esteja assistindo aí
tem alguma demanda, tem algum projeto que queira desenvolver, tem uma ideia, tem uma dor, a gente está aí à disposição para ajudar a escrever esse projeto, e assim que vem a onda de recursos, a gente submete o projeto e desenvolve o projeto. Aqui um pouquinho do empreendedorismo industrial, que é uma modalidade que eu trouxe aqui porque vale a pena estar sempre ligado também nos nossos lançamentos. É um modelo em que grandes empresas lançam desafios no ecossistema e as pequenas, médias e startups respondem a esses desafios, propondo essas soluções para as grandes empresas. Então, dá um exemplo, a Bosch lança aí várias linhas de desafios, seja de processo, seja de produto que ela queira desenvolver. O Senai apoia nesse lançamento, apoia no desenvolvimento dessa solução, e as micro e pequenas empresas podem se habilitar para desenvolver junto essa solução para fornecer para as grandes empresas. Então, toda hora estamos lançando aí editais de inovação aberta para desenvolver esse tipo de projeto. Por último, né, a gente falou aqui de alguns fomentos, mas gostaria de reforçar que a gente trabalha com muito mais fomentos, né, do que foi apresentado. A Rota 2030, são os programas regulados da ANEEL, da ANP, a FINEP, né, que a Marina comentou bastante, BNDES, da informática, governo do estado. Então, o nosso leque aí de fomentos é muito grande. Para fechar aqui, gostaria de dizer que nós estamos à total disposição para atender e esmiuçar, né? É muita informação. Como a Marina muito bem comentou, os editais são muito específicos, eles mudam entre si, né? O que paga, o que não paga, dá para comprar equipamento, esse aqui não dá, esse aqui paga só hora, enfim. O recado que eu quero deixar aqui é que o Senai está à total disposição para ir às empresas e levantar oportunidades, buscar o fomento e apoiar em toda aí essa jornada de desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação. Tá certo? Muito obrigado a todos. Estou à disposição. Excelente, Lucas. Muito obrigado, cara. Baita palestra, muita coisa, né? Eu sou suspeito para falar do sistema S, vamos dizer, né? Sou um apaixonado pelo que a gente está construindo aqui, tenho muito orgulho de ser brasileiro nessas horas e ver o que com os nossos institutos Senai de Tecnologia, Instituto Senai de Inovação, com o paralelo do Fraunhofer da Alemanha, que é um instituto de muito sucesso, né? Onde se desenvolve muita tecnologia, né? E a gente construiu esse paralelo aqui, e eu, às vezes, fico pensando em como realmente fomentar que se use mais o Sistema S, né? Para que a gente consiga realmente desenvolver projetos de alta tecnologia. E a gente vê que isso está sendo desenvolvido, você mostrou alguns projetos, né, Lucas? Obrigado por compartilhar, né? E o que eu estou entendendo? Nós saímos de um ambiente mais nacional e partimos com a Marina, e partimos para uma questão mais regional, mas que continua sendo extremamente ampla, né? Então, quando a gente fala de toda essa rede, né, que a gente tem entre Instituto Senai de Tecnologia e Instituto Senai de Inovação, relembrando que eles têm focos em maturidades diferentes de projeto, né? O TRL3 para casos de EASY, né, de Instituto Senai de Inovação, que tem uma maturidade mais baixa, precisa ainda trabalhar mais o projeto na tecnologia, no desenvolvimento da tecnologia em si. E aí o IST mais focado em TRL6, né, que já é quase a prontidão para o mercado, né? Mas o Senai pode ser um cara como parceiro, né? Desde o início, até mesmo, eu achei muito legal você dizer assim, não, nós vamos ajudar a procurar o parceiro que faz parte daquela linha de fomento. Cara, eu vou te ajudar a escrever o projeto, né? Então, assim, é importante que a gente pense, né? Quem está assistindo, quem vem assistir ainda isso na plataforma do YouTube depois, entenda que não precisa ter medo de chegar no Senai e ter uma ideia ainda muito pequena ou que nem saiba direito o que está rolando ainda. Nós vamos ter apoio porque nós vamos transformar essa ideia em algo que seja, de fato, financiável, fomentável, né? Através dessa competência e de toda a estrutura que o Sistema S e o Senai trazem, né? Vi que a gente tem um ecossistema, na verdade, conectado, né? Dentro do ambiente do Senai, parque tecnológico surgindo, né, Lucas? E a questão do habitat, onde a gente tem já grandes empresas que estão ali se encontrando
né? E criando as conexões, porque a gente precisa disso, trabalhar junto, né? E que a gente acha também que existem várias linhas dentro, você mostrou essa página final, onde aparece várias possibilidades de fomento, mas vocês, dentro do Senai, têm essa questão de, trouxe no final agora, né? A Smart Factory, a Rota 2030, a Aliança Industrial, os desafios industriais que vêm, às vezes, associados à questão hackathon, né, que a gente chama, vai ter um hackathon e tal, e onde as startups se inscrevem, enfim, são muitas possibilidades, e é bastante informação de fato. Então, eu incentivo a quem está assistindo a realmente procurar as pessoas que estão aqui no webinar, né, se colocando à disposição, porque pode ser uma excelente oportunidade, né? Quem sabe você não tenha uma empresa ainda com a estrutura, com a robustez que necessita, mas que pode iniciar essa jornada agora. Lucas, muito, muito obrigado mais uma vez, tá? E que sigam aí surgindo mais e mais fomentos para a gente transformar a nossa indústria em algo cada vez melhor. Obrigado mesmo, tá? E agora eu chamo o nosso colega Veloso, José Veloso, para nos alimentar com o conhecimento e com a série de exemplos que ele tem aí na organização que ele faz parte, ou que fazemos parte. Vamos lá, Veloso, o palco é teu, meu amigo. Obrigado, Joelso. Obrigado, Marina, Lucas e os demais aqui presentes. Vou tentar trazer um pouquinho aqui de detalhes do como que a gente usa os fomentos aqui na Bosch, mas também me coloco à disposição depois aí para tirar outras dúvidas ou esclarecer um pouco mais sobre esse tema. Deixa eu só compartilhar aqui. Já estamos Tudo certo, vendo, né? viu? Tá bom, perfeito. Manda bala. Bom, vamos lá, gente. Então, só explicando aqui, meu nome é José Veloso, igual comentaram, trabalho na área de MIT, internamente, que a gente chama, que é Gestão de Inovação Tecnológica, e os nossos principais papéis aqui dentro da empresa é fomentar e incentivar a política de inovação dentro do Brasil, para que as políticas que estão sendo desenvolvidas e desenhadas também estejam em linha da nossa estratégia de inovação. Fazer o segundo pilar aqui, só aqui em relação a fomentos públicos, então, buscar quais são as oportunidades, como assim apresentado pelo Lucas e pela Marina, e trazerem para dentro da empresa e ajudar os nossos projetos de inovação. E também parcerias, né? A gente sabe que, como foi apresentado aí para o Lucas, muitos dos fomentos que tem hoje são através de parceiros, porém também a gente tem diversas outras parcerias que não necessariamente precisa ter fomentos para acontecer, como às vezes uma parceria com uma universidade para fazer um determinado estudo, um projeto de TCC, um mestrado, enfim, são outros horizontes de parcerias que acabam abrindo para a gente, que a gente também tem na empresa. Trazendo aqui um pouquinho do histórico, a área, ela nasceu em 2008, principalmente advento aí do lançamento da Lei do Bem, apresentada pela Marina, e aí de 2008, quando foi surgiu a área, a gente só tinha esse fomento, incentivo fiscal, porém, à medida que foi alavancando a quantidade de projetos de inovação e a gente também conhecendo um pouco mais internamente quais são os fomentos e quais são as nossas necessidades, a gente começou a utilizar muitos outros instrumentos, muitos outros dos quais foram aqui também comentados. E aqui eu já deixo um parêntese que muitos desses fomentos até já existiam em 2013, porém, a gente tinha aqui dentro da empresa uma barreira um pouco até cultural para poder alavancar esses tipos de iniciativas com parceiros, porque muito do nosso P&D acabava sendo feito internamente e tinha-se uma dificuldade de como levar essas demandas para o parceiro e conseguir fazer com que a gente tenha projetos fora do ambiente Bosch. É a partir de 2017 que a gente teve esse primeiro parceiro externo, que é a Embrapi, junto com o Instituto aí do Paraná, que é o Lactec, e que os resultados foram muito bons, foi quando a empresa e muitos outros líderes de projetos, gestores, começaram a ver um pouco mais de valor
dentro desses projetos com fomentos ou com parceiros, e aí a roda começou a girar muito mais rápido, né? A gente sempre fala internamente que precisa ter um primeiro case de sucesso. A melhor forma de você conseguir alavancar essas iniciativas é ter um primeiro caso de sucesso. Você teve um primeiro caso de sucesso, acaba sendo natural essa divulgação e esse interesse das pessoas, da organização a ter mais fomentos. E aqui, um pouco dos nossos números em 2022, a gente já teve, foi atendidos aí em 14 divisões de negócios internos e 9 diferentes tipos de fomentos. Foram em torno de 400 projetos de inovação atendidos por esses fomentos, desde incentivo fiscal até os fomentos de parceria. Envolvemos aqui 12 institutos de pesquisas. Dentro do programa Inova Talentos foram aproximadamente 50 bolsistas que foram recrutados e começaram a trabalhar na Bosch no ano de 2022, e mais de 6 empresas parceiras dentro desses fomentos, e como foi comentado até por Lucas, muitos dos fomentos exigem que tenham outras empresas, né? Então a gente acabou envolvendo outras empresas para poder participar. Como vocês podem ver, a gente saiu lá de um primeiro edital, primeiro incentivo fiscal, poucos projetos, e fomos alavancando ao longo do tempo até ter uma quantidade e ter criado basicamente um ecossistema em torno aí do que a gente tem hoje. Mas, de fato, não é algo fácil no primeiro momento. Mas depois que rompi dessa primeira barreira, como vocês podem ver, em 2014, em 2017, aí a quantidade de fomentos que a gente utilizou foi quase em escala exponencial aqui, a quantidade de fomentos e áreas utilizando. Bom, então, falando um pouquinho até do horizonte de atuação nosso aqui da área e como que a gente consegue alavancar esses fomentos, né? A gente, como área, a gente entende que a gente precisa atuar dentro de um leque de ecossistema. Então, o nosso papel é fazer a ponte entre as nossas necessidades como empresa, do P&D, dos projetos de inovação, e aqui inovação todos os tipos, de tecnológica ou não tecnológica, mercadológica, modelo de negócio, organizacional, enfim, olhar quais são as dores internas da organização e olhar para o ambiente externo e ver como a gente consegue ajudar. Então, olhar para os institutos de pesquisas e mapear quais são o know-how que a gente tem, quais são os talentos que poderiam nos ajudar nos projetos internos, estar próximo do ambiente governamental, porque muitos dos fomentos que tem, eles começam através de uns debates de lei, debates de estratégia de inovação, então a gente tem que estar próximo do governo dentro desse contexto, estar próximo de outras empresas que também fazem P&D para conseguir fazer esses projetos de parceria, associações que acabam sendo a nossa ponte para acessar os governos e também fomentar em termos de know-how. Aqui a gente está na própria RACA. A RACA é uma associação que a gente tem como proximidade, é um leque de oportunidades que acaba abrindo, participando dessas associações, não só desses treinamentos, webinar, mas também todo o network que acaba favorecendo e trazendo inúmeras oportunidades para a empresa, assim como também olhar internamente, né? É preciso olhar, estar muito próximo das divisões de negócio, entendendo o que cada um precisa para depois aproximar para todo esse horizonte do ecossistema que a gente tem aqui no ambiente de inovação. E aqui eu vou passar de maneira bem rápida como que sistematicamente a gente faz isso na empresa. Eu acredito que cada empresa tem a sua forma, mas eu queria trazer aqui como a gente já tem um histórico de oportunidades e de experiências aí ao longo, mais de 15 anos de experiência em fomentos. A gente, com base em todo esse feedback, a gente criou um processo que hoje tem funcionado relativamente bem. Então, basicamente, inicia de um monitoramento de oportunidades. Vocês hoje já tiveram a oportunidade de conhecer muitos fomentos, né? Porém, os fomentos, além desses que tem, que a gente chama de balcão, que a qualquer momento tem um recurso lá, tem esses editais que são lançados, como o próprio Lucas comentou, alguns que estão abertos. Mas esses editais não têm um momento certo de ser lançado, então a gente precisa estar atento
a nossa rede de relacionamento, às agências de fomento, para conseguir captar no primeiro momento esses editais e conseguir divulgar internamente. A partir do momento que a gente capta esses editais, eu preciso entender o edital e ver se ele o edital, se ele pode ser qualificado, pode ser internamente atendido, né? Porque tem alguns editais que são lançados apenas para pequenas empresas, tem algumas exigências que precisa ter tal faturamento, enfim, então a gente faz um screening ali do que está sendo proposto no edital, a ver se ele é enquadrável aqui internamente como oportunidade, e depois a gente divulga isso internamente. E aqui a gente criou várias formas para que essa informação chegue àquela pessoa específica e ela entenda aquilo como uma oportunidade. Então, a gente tem um mailing específico de quais são os líderes de inovação dentro da organização, tem uma rede específica de inovação que a gente divulga, são os multiplicadores do tema internamente, e temos o que a gente chama de focal point, que é o nosso braço estendido da área em cada uma das divisões. É a pessoa responsável por entender o que é fomento, até a gente capacita ele, e estar no dia a dia da divisão e conseguir trazer, poxa, tem uma determinada dor em um determinado projeto, será que a gente consegue algum recurso financeiro para reduzir o risco, alavancar essa iniciativa? Ou, olha, eu tenho uma dor ali, eu não tenho essa competência em laser. Será que tem alguém aí fora que consegue me ajudar? Então, essa pessoa acaba trazendo essas necessidades para a gente como área, até porque hoje estamos em 9 pessoas na área, para a Bosch, que tem mais de 15 divisões de negócio, é difícil atender todo mundo. Então, a gente usa essas pessoas como um braço estendido para conseguir divulgar isso na corporação como um todo. Depois de divulgado, a gente precisa ir até a área e identificar essas necessidades, e aí tem um papel desse focal point, ou seja, ele recebendo aquela demanda, ele precisa olhar para o grupo de trabalho dele e ver quais são as oportunidades, e aqui a gente sempre fala, não faça filtro. A gente já pegou muitos casos, primeiro, que a área sempre acaba achando que o que ela está fazendo não é inovação. E aqui um parênteses, né? Inovação para os ambientes de fomento, ele pode ser uma inovação para a empresa. Pode ser que no vizinho do lado aquilo já esteja implementado. Falando em indústria 4.0, pode ser que uma determinada inteligência artificial em tal processo seja rotineiro para o meu vizinho de lado. Porém, para mim, como empresa, isso é novo. Então, para mim, é uma inovação. Não é nada disruptivo e até os fomentos não exigem que seja algo disruptivo, é uma inovação incremental, mas para mim é uma inovação. Então é isso que a gente tenta trazer no dia a dia para as pessoas que trabalham com inovação, para que elas não coloquem um filtro, porque a gente acabou tendo muita experiência aqui no P&D, o pessoal achava que inovação era apenas radical e tecnológica. E isso acabava eliminando muitas oportunidades de fomento que a gente poderia ter na empresa. A gente sempre fala para esses focal points, não faça filtro, traga tudo e deixa que a gente, como área, como especialista no tema, fala para você se não é enquadrável ou é enquadrável. Então, eles têm esse papel internamente. Depois a gente tem todo um sistema de gerenciamento, como a gente partiu de um fomento agora para muitos, a gente precisa gerenciar todas essas oportunidades, então a gente tem um sistema interno para conseguir fazer esse gerenciamento. Depois, obviamente, vai para uma avaliação aqui nossa, interna, para adequação e ver se poderia ser colocado em prática na empresa. Isso aqui são editais, um exemplo, o Inova Talentos, a primeira vez que veio para ser implementada, a gente teve que fazer algumas validações internas para ver se a gente conseguiria colocar isso em prática. Tem muitos fomentos que nem essa fase aqui acaba nem acontecendo, porque são coisas simples, é apenas um contrato, porém, para garantir, vamos dizer, a integridade, o compliance de todo o processo, a gente tem essa etapa internamente. E depois disso vai para uma preparação da proposta. Em alguns casos, é necessário uma redação, descrever tecnicamente o que é o projeto, e em alguns casos é apenas uma reunião, que é o caso do Embrapi. Então, tem projetos que é uma complexidade maior, fomentos, né? E tem fomentos que são uma complexidade menor aqui. Submete isso para o órgão, vai para aprovação,
e depois a gente faz uma gestão. Em casos de fomentos que a gente recebe o recurso ou tem um incentivo fiscal, eu preciso controlar as despesas, né? Garantir que o que eu coloquei que ia ser gasto, está sendo gasto, ou garantir que eu estou gastando conforme, eu estou colocando despesa conforme a lei determina. Porém, tem alguns outros fomentos que eu não recebo recurso, aí a gente faz uma gestão de parceiro, ou seja, para garantir que a minha parceria com o Senai esteja entregando conforme eu espero. Então, é mais uma gestão de parceiros que a gente acaba fazendo e que é muito importante. Citar o exemplo até do Senai. Como a gente está muito próximo do Senai Paraná, a gente acaba sabendo das oportunidades praticamente de primeira mão, ou muito das oportunidades que eles acabam nos trazendo é por causa dessa proximidade que a gente tem. Então, esse relacionamento com as entidades, com os institutos, ele é essencial para garantir que mais e mais fomentos cheguem até vocês, ou oportunidades de projetos em parceria. E aqui, só para vocês terem um leque, né? Muitos daqui foram apresentados. Hoje na empresa a gente tem basicamente todos esses programas em operação, ou em análise, fase final de operação, e aqui depois eu vou disponibilizar para vocês, mas tem qual o benefício que ele traz, né? A gente difere ele em um benefício fiscal, então eu tenho, esses são os tipos de benefício fiscal, um não reembolsável, que eu recebo dinheiro direto para a empresa, ou dinheiro cai na minha conta, um indireto, ou seja, eu tenho uma redução de um dinheiro, de uma prestação de serviço, de P&D, e quando eu estou contratando pessoas, ou seja, de recursos humanos. A gente tem esse leque de oportunidades, esse portfólio que a gente acaba atendendo. E aqui eu fiz um outro resumo, que talvez fique um pouco mais simples para as empresas, que mostra os tipos de fomentos, igual foi comentado lá, aonde isso impacta no caixa da empresa ou não. Então, quando eu estou fazendo um Embrapi, que eu estou reduzindo uma conta a pagar que eu estou fazendo com o Senai, ele é um cost avoidance para mim. Então, ele tem um impacto direto no meu EBIT, ou seja, o custo de desenvolvimento daquela solução vai ser menor. Tem alguns fomentos que eu estou fazendo um acesso a um recurso, estou fazendo todo um consórcio para que aquele tipo de tema ele seja acessível para o ecossistema como um todo. Eu tenho fomento que ele cai direto na conta, então cai direto no EBIT, então isso funciona. E assim por diante, né? Que não vou entrar em detalhes, porque está bem claro aqui no contexto, e eu até comentei antes, mas vai ficar disponível para vocês a apresentação. E aqui tem, em verde, são os fomentos que a gente já atua, em amarelo, os que a gente está em estudo ou em fase de submissão, e os em vermelhos foram que a gente já avaliou e, nesse momento, não se enquadra, a Bosch não se enquadra ou não atende esse determinado fomento. Aí aqui, foi falado rapidamente do Embrapi, mas eu queria trazer agora um lado da empresa, né? O Embrapi, quando a gente contratou lá em 2017, que foi o primeiro projeto de fomento não reembolsável, que a gente contratou com parceiros, para nós foi um desafio, como eu comentei, colocar determinada atividade no ambiente externo da empresa. Porém, olhando de maneira nua e crua do benefício, a gente teve um benefício de redução de 50% da contratação desse serviço. Então, citar um exemplo, vamos dizer que eu fui lá e contratei um projeto com o Lactec, e o Lactec colocou que aquele projeto de parceria está lá entre os TRLs 3 a 6. Ele foi lá, me apresentou uma proposta de prestação de serviço de codesenvolvimento, e lá estava lá que ia custar R$300 mil. Como ele é uma entidade Embrapi, ele custou para mim, como empresa, R$150 mil. R$150 mil, e esses R$150 mil, ou mesmo os próprios R$300 mil, ele é bem abaixo do meu custo interno de desenvolvimento. Porque quando o Instituto está trabalhando, tem todo um leque de especialistas e pesquisadores e bolsistas que eles estão atuando, que em muitos casos são mais baratos, né? Não menos competentes, mas mais barato do que a empresa. Então, o próprio projeto de parceria ele acaba ficando mais barato. No nosso caso, como
eles estão num ambiente diferente aí de operação. Teve vários casos que a entrega foram mais rápida. Então, o que eles propuseram a desenvolver, se a gente desenvolvesse internamente, ia ser mais demorado e mais barato. Então, todos esses benefícios acabam ficando quase que injustificável de pegar um projeto, uma dor que eu tenho de projeto de P&D e não fazer com um parceiro externo. E aqui, alguns casos de sucesso que a gente teve. Eu vou focar aqui só no que a gente tem de Indústria 4.0, que é o tema. Então, esses dois primeiros são hardwares que a gente desenvolveu, né? Hardwares, em alguns casos, a gente já tinha desenvolvido o hardware e a gente fez uma melhoria do hardware para conseguir implementar a Indústria 4.0 não só na Bosch, mas também para os nossos fornecedores. Então, o próprio Instituto ajudou a gente a validar o hardware, ajudou a desenvolver a placa, o PCB dele, a placa de eletrônica dele, fez os testes em determinados ambientes para verificar se era possível ou não. Então, todo esse sistema foi desenvolvido em parceria com o fornecedor, que no caso foi o Senai. E tem um outro caso, tinha um edital no passado, que a gente conseguia, através das nossas redes de fornecedores, levar uma oportunidade para os nossos fornecedores desenvolver a indústria 4.0 a um custo muito mais baixo. Então, nós, como grandes empresas, pagamos um pedaço desse recurso, as empresas também pagaram um pedaço e a gente conseguiu implementar uma solução de inteligência artificial nesses nossos fornecedores. Então, foi um caso para nós de muito sucesso, porque ele acabou fugindo do ambiente de um negócio só Bosch, ou seja, um produto nosso para ser oferecido para o mercado, mas também conseguimos oferecer um benefício para a rede como um todo. E isso é possível também dentro dos casos aqui do Embrapi. Aqui um outro caso que eu também gosto de destacar, a gente começou em 2014 utilizando o Inova Talentos. Colocando aqui só em uma frase, né, o que é o Inova Talentos, é um pesquisador dedicado à inovação dentro da empresa, sem contar como headcount e sem pagar todo o imposto que é pago para ele, porque você paga apenas o custo da bolsa. E lá, quando a gente começou a implementar, a gente tinha esses bolsistas apenas para P&D, para inovação de processo de produto. Porém, o Inova Talentos, ele tem uma amplitude muito grande de quais são os tipos de inovação que atende. E aqui é a inovação incremental. Então, a gente já teve projetos dentro da nossa área de fomentos públicos e parceria, a gente teve 3 bolsistas na nossa área para ajudar a estruturar a nossa área. Então, a gente submeteu, teve 2 bolsistas atuando, fizemos uma primeira melhoria do nosso processo, e o ano passado a gente teve mais uma bolsista para trabalhar num outro conceito dentro da área. Então, tem um leque de oportunidades para vocês atuarem como projetos de inovação ou de bolsista muito grande. E, às vezes, é até uma oportunidade para vocês começarem a utilizar fomentos. Eu contratar um bolsista desse para poder estruturar um núcleo de fomento público, um núcleo de inovação a um custo muito mais baixo, já é uma oportunidade para as empresas. E aqui a gente já está chegando, esse número pegou aqui em janeiro, a gente vai chegar esse ano, acredito que a 400 bolsistas aprovados até agora, e isso aqui, estamos em 57 agora, bolsistas que foram contratados e que são funcionários hoje da empresa após finalização aí dessas bolsas. Então, é uma quantidade muito grande. Esse é até um fomento internamente que a gente acaba nem divulgando, porque foi tão bom a implementação e está sendo tão bom para as áreas, que é as áreas que acabam vindo até a gente para a gente ajudar a submeter. Ele é muito simples, muito rápido, assim como o próprio Embrapi. Tem alguns fomentos que ele tem sim uma complexidade maior, como uma subvenção econômica, que é a FINEP empresarial, como um incentivo fiscal, porém tem fomentos que é um tiro muito rápido que a empresa consegue fazer
e já consegue utilizar esse benefício, que nesse caso é o Inova Talentos e o Ibrapi. Se fosse até que te dar uma dica para todos, que se quiserem utilizar alguma coisa, começam com esses dois para tatear. Tenho certeza que vai dar certo e vai trazer muitos resultados para todos. E por último aqui, é a subvenção econômica, ou seja, aquele não reembolsável que a gente recebe o dinheiro na conta. E nesse caso, a gente submeteu um projeto para desenvolver 2 hardware de Indústria 4.0, que é a implementação daqueles que eu comentei lá junto com o Embrapi, e para colocar a um custo zero essa melhoria, né, esse hardware nos nossos fornecedores. Então, a gente desenvolveu o produto e rodou uma fase piloto dele a custo zero nos nossos fornecedores para alavancar a produtividade através da Indústria 4.0 nos fornecedores. Então, isso foi muito bom, não só para nós como empresa, para validar os nossos produtos, mas também para aumentar a qualidade dos nossos fornecedores, levando a Indústria 4.0, melhorando o OEE, enfim, toda a questão da fábrica, né, a produtividade na fábrica, isso acaba melhorando tanto para nós, como clientes deles, como para eles em termos de custo operacional. E esse aqui foi um caso de sucesso até, se não me engano, esse ano completa 3 anos aí do projeto, que a gente vai acabar finalizando e levantando aí os dados finais do projeto. E aqui, por fim, alguns fatores de sucesso que a gente consegue elencar até hoje na utilização dos fomentos. Primeiro, eles conseguem nos ajudar no desenvolvimento de novos negócios. Muitas iniciativas que eu não tenho aquele know-how, não tenho aquele grupo de pesquisa. Quando a gente está falando de grande empresa, geralmente já tem o seu grupo de pesquisa. Em pequenas e médias não tem, então às vezes cada negócio novo ali precisa ter esse braço estendido desses parceiros. Mas para nós, como grande, olhando para os novos negócios, ter esses parceiros para ajudar a cooperar e trazer esses conhecimentos é essencial. Então, isso tem ajudado a gente a desenvolver novos negócios a um custo mais baixo e mais rápido, né? Complemento de competências. Tem os projetos nossos de P&D clássico que eu consigo trazer fomentos e parceiros para acelerar ou complementar determinada competência que eu tenho. Lá no passado, foi criada uma área de inteligência artificial, que foi a primeira área de inteligência artificial na Bosch, isso há quase 10 anos atrás. A gente utilizou o Inova Talentos para trazer bolsistas especialistas no tema para começar a estudar e ver como que aquele tema poderia ser implementado na empresa. Hoje essa área, acredito que deve ter em torno de 80 pessoas, mas era um teste, é algo inicial que a gente trouxe competências complementares para ajudar a gente a alavancar determinado tema. Os institutos hoje, Senai, todos os institutos Embrapi, os institutos de pesquisa que a gente tem na Bosch, no Brasil como todo, desculpa, são muito bons. A gente já teve diversos feedbacks positivos, a gente apresenta isso para a Alemanha, para o board da Alemanha como um todo, e o feedback deles é muito positivo da competência e da infraestrutura que a gente tem hoje no país. E, em muitos casos, é pouco utilizado. Então, acredito que as empresas precisam ter mais acesso a isso, precisam conhecer um pouco mais. Vocês que estão aí no Paraná, já me intrometo aqui e falo até no nome aqui do próprio Senai, vão até o Senai, vão ali conhecer o que eles têm. Ele tem equipamentos de última geração, coisas muito boas mesmo, mas só você conhecendo, indo lá, vendo que você vai ter noção do que eu estou falando. Então, vale muito a pena vocês irem conhecer esses institutos Senai de inovação, institutos Senai de tecnologia, que eu tenho certeza que eles podem ajudar vocês em diversos desafios, como tem ajudado a gente. É multissetorial, não é só para automotivo, não é só para agronegócio, então todos os setores, todos os tipos de empresas podem ter acesso, isso é muito bom. Tem diversos fomentos que a contratação e processo é muito ágil. Tem alguns outros que são mais complexos, mas tem contrapartida, tem outros que são muito ágeis e estão sobrando recurso. Então, é muito bom isso. A gente tem utilizado muitos desses fomentos que são muito fáceis a contratação, muito ágil a contratação, toda
a burocracia que a gente acaba vendo em outros fomentos. No caso do Embrapi é muito, muito simples, então vale a pena as empresas utilizarem e às vezes quebrarem um pouco daquela barreira ou daquele mindset que os fomentos são muito burocráticos. E é uma forma de compartilhar o risco. Quando a gente está falando de projeto de inovação, por ser uma inovação, ele tem que ter risco. E quando eu trago um fomento, ele me ajuda a compartilhar esse risco. Por quê? Porque ele está trazendo um recurso financeiro para suportar aquele projeto. E não às vezes só o recurso financeiro, mas também toda uma competência, todo um aparato aí tecnológico e know-how para conseguir suportar e romper essas barreiras, esses riscos que tem dentro do projeto de inovação. Então, o papel do fomento é isso, é compartilhar risco para que a empresa consiga ter cada vez mais projetos de inovação. E, enfim, acho que é esse um pouquinho aí do nosso histórico, um pouquinho da nossa experiência e me coloco à disposição para tirar dúvidas que surgirem. Grande Veloso, companheiro na estrada aí há bastante tempo já. É muito bacana escutar você falando e lembrar da primeira vez que a gente falou a respeito de lei do bem, né? Uhum. Marina, Lucas, se vocês puderem agora compor a nossa mesa aqui para que a gente possa realmente falar um pouquinho a respeito desse tema que é tão interessante, né? E tem tantas questões que, primeiro, eu reforço aqui, né? Me dá muito orgulho de falar sobre esse tema, porque como o Veloso falou, né? Puxa, vou dizer assim, gente, para um alemão vir aqui falar que a gente tem uma estrutura muito boa, cara, não é que eles sejam as melhores pessoas do planeta, não é esse o ponto, na verdade, mas é que eles são realmente muito bem estruturados, né? Eles são um país bastante rico, eles têm muita infraestrutura, eles são um país que tem, tipo assim, uma aversão ao risco muito maior do que o nosso país, né? Então, assim, para eles virem aqui e falarem que a gente tem uma boa estrutura e assim por diante, puxa, é motivo de bastante orgulho, porque a gente conhece bem a estrutura que eles têm lá, né? Então, de fato, dói um pouco quando a gente fala que a gente tem tudo isso e que isso está sendo subutilizado. E é uma verdade, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê isso evoluindo, né? Então, como que nós vemos a evolução aqui, né? O Veloso trouxe casos, especialmente o Lucas, a Marina estava no helicóptero já um pouco mais alto, falando realmente de uma visão geral a respeito de possibilidades de fomento no nosso país, né? Mas a gente começa a ver a evolução, quando o Veloso fala lá da primeira vez que nós falamos sobre lei do bem, que ainda bem que eu não dei spoiler, tá, Veloso? Porque aquele lei do bem lá de 2008, um dos casos é de fato aquele negócio da furação profunda lá que a gente fez e tal, em parceria com a universidade, porque isso é um negócio bem interessante também. A questão de fomento, ela não é só ter uma linha de financiamento, mas ela também é uma linha de desenvolvimento conjunto da região, porque a empresa entra em contato com a universidade, hoje tem um instituto que é um espelho do que é o Fraunhofer Institute, que ele vem, porque o que acontece é o seguinte, né, no Brasil, eu aprendi isso durante os meus anos de estrada, que é o que eu tenho a universidade aqui, bastante acadêmica, desenvolvendo estudos de doutorado e assim por diante, e eu tenho aqui a indústria, sofrendo com os problemas do dia a dia. E nós não tínhamos muita coisa no meio. E o que está no meio hoje são os institutos Senai de tecnologia e os institutos Senai de inovação fazendo essa ponte, né? Então, eu acho que a gente complementou isso. E para juntar tudo isso e fazer a coisa acontecer de uma forma entre aspas, mais fácil, mas sim mais fácil do ponto de vista financiamento, existem as linhas de fomento, né? Então, assim, eu trago algumas perguntas, né? Complementando primeiro fazendo um comentário e fechando o que o Veloso trouxe, né? Não foi da noite para o dia que a gente começou a utilizar os fomentos e não foi simplesmente caindo no colo. Então, a minha leitura é, cara, bota o pé na estrada e vai conversar com quem pode te ajudar, tá? Não fica esperando, né, como aconteceu lá com o Lucas, que trouxe um caso dizendo, não, foi de
do in para o out, foi de dentro para fora, nós fomos buscar. A FIEP, o Senai, estão o tempo inteiro fazendo isso, tá? Mas nós temos que fazer a nossa parte também como empresários ou como inovadores, empreendedores de startup, microempresários e assim por diante, porque, cara, não é todo mundo que tem a sorte de cair alguém do Senai dentro da nossa organização e trazendo essa estrutura e nos ajudando, né? Então, ter um primeiro caso é extremamente importante, como o Veloso falou. Por quê? Porque ele traz o crédito para dentro da organização. O crédito significa, o meu chefe, ele vai dizer, puxa, esse negócio pode me ajudar. E aí ele começa a ajudar a gente também, né? Então, assim, ter um caso de sucesso para mostrar da empresa do lado, já que você não fez a tua ainda, puxa, também pode ser um começo, né? Ah, não, mas é do cara do lado. Não tem problema, né? Eu acho que tudo isso nós precisamos realmente, dentro desse nosso ecossistema de inovação, de fomento, de indústria 4.0, um motivar o outro a utilizar o fomento. Porque é só fazendo o primeiro caso e entendendo, indo visitar o Instituto Senai, que a gente vai perceber a estrutura que ele tem, né? Então, vamos fazer isso, porque é realmente bastante relevante, né? Outra coisa que a gente vê é a complementabilidade que a gente consegue ter com as questões de fomento. O Inova Talentos realmente, Veloso, se eu puder dar a minha opinião aqui também, eu concordo plenamente com você, especialmente falando de Inova Talentos, porque esse é botar o pezinho no negócio de fomento, complementando competência, trazendo um cara, não sei se todo mundo percebeu lá, né? Mas, cara, eu posso botar um doutor dentro da minha empresa pagando 90 conto por ano. É pouco dinheiro? Não, é bastante dinheiro também, claro. Mas, cara, você pagar um doutor, você vai pagar 400, cara. Entendeu? Em qualquer lugar. Então, é muito importante e muito relevante isso, né? E chega realmente a dar uma palpitação de ver que a gente não tem a utilização plena desse tipo de recurso que é tão importante, né? Numa indústria que sofre, né? A nossa indústria também sofre, né? Então, assim, mas o que eu tenho uma pergunta interessante e, assim, quem se sentir à vontade para responder, responde, senão eu vou escolher, viu? Mas é assim, primeiro, por onde que eu começo? Eu sou aqui o Joelcio e tenho uma ideia. E aí eu digo, poxa, eu quero tentar ajuda financeira dessa minha ideia, mas eu não sei direito como tratar isso. O que eu faço? Para onde que eu vou? Joel, eu acho que eu posso te ajudar aí na resposta. Legal. E reforço, né, o posicionamento de atendimento do Senai, né, tanto do Paraná quanto do Brasil, como uma das portas de entrada para receber qualquer tipo de demanda industrial, seja do microempreendedor, seja de alguém que queira começar um negócio, desenvolver um projeto que já exista, fazer uma melhoria num produto ou num processo. A nossa missão aqui é atender os empresários, atender os empreendedores, ajudando a escrever a ideia, a priorizar como desenvolver esse projeto, aonde buscar recurso, né? Hoje a gente falou muito aqui de fomento, eu falei muito de fomento. Existe sim, né, uma quantidade grande de fomentos para qualquer porte de empresa, mas reforço aqui, acho que o que o Veloso comentou, né? Está sempre muito, muito ligado, porque tem muito recurso que está sobrando, né? Então, tem dinheiro, mas às vezes não tem a ideia, e a gente, como Senai, pode ser sim essa porta de entrada para pesquisa aplicada, para os empreendedores aí, para os empresários em geral. Então, Legal. do nosso lado aqui, contem conosco para qualquer tipo aí de iniciativa, de visita. Convido a todos para conhecer também a rede. Como o Veloso comentou, nada melhor que ver, né? Sentir, tangibilizar, e aí a coisa se desenrola. Acontece. Exatamente. Legal. Boa. Eu Obrigado, queria Lucas. complementar que, assim, Diga, Maria.
Tem algumas ferramentas que disponibilizam as oportunidades, então tem o meu Meitus da CNI, tem outros, são todos dados públicos, em todos os sites dessas agências que a gente falou, tem as informações, a gente se coloca à disposição também, mas eu reforço que o Lucas trouxe, o início é relacionamento, Veloso falou isso também, você, então é ver que ali do lado você está conversando com alguém que está entendendo o seu problema, que está, né, disposto a apoiar e escolher algum para começar, né? Tentar abraçar realmente, então, pelo porte da empresa, pelo tipo de tecnologia, pela região que você está localizado, quer entrar com contrapartida, não quer, quero fazer inovação fechada ou aberta, com alguns critérios a gente consegue definir qual que é a melhor oportunidade para iniciar. E aí, Muito legal. iniciando, já começa a criar seu portfólio, suas necessidades, e aí amplia realmente esse uso. É que nem, como é que eu falo, né? Usando aqui um modo bem bobo de falar a respeito de aproximação, né? Mas é que nem quando você está numa... Isso faz muito tempo que já aconteceu na minha vida, né? Mas é que nem quando você entra numa balada e você não sabe como chegar em ninguém, né? Nem para conversar, nem nada, né? Cara, depois que você faz isso a primeira vez, se torna mais fácil. Você conversa, ou se não, se chega naqueles, como é que é? Naqueles eventos que tem um coffee de entrada, né? Daí você chega lá e, puxa, agora com quem que eu converso? Eu não conheço ninguém, né? Depois que você conversa com a primeira pessoa, vem outra pessoa, começa a fazer uma rodinha, e assim começa, mas tem que ter um primeiro movimento, né? E eu acho que é esse primeiro movimento que a gente tem um pouco mais de dificuldade como empreendedor, mas eu não sou empreendedor, então, assim, eu não sei dizer essa dor, eu estou em empresa há quase 30 anos, então, não sei como é que é essa dor, mas imagino que seja desse jeito, dá o primeiro passo dessa forma, né? Eu tenho uma outra pergunta, obrigado pelas contribuições, se o Veloso quiser dar alguma contribuição também, joia, mas senão eu tenho já outra pergunta, já outra questão. Pode Aqui. seguir a próxima aí, fica à vontade. Tá. Então, assim, qual é o maior desafio dos órgãos de fomento, tá? Para conseguir que essas verbas sejam utilizadas? Então, assim, eu entendo que existe um movimento do empreendedor, né? Mas qual é o... Porque, assim, me dói escutar do Lucas, tem tanto dinheiro disponível e a gente não utiliza, né? Puxa, qual que é o maior desafio? Aonde vocês acham que está sabe, a resposta para que isso seja utilizado de uma forma mais plena, completa? É, eu vou falar aqui com base na minha experiência quando foi lá no passado, quando a gente fez a implementação do primeiro. Tem muito uma barreira dentro da empresa, de falta de Legal. conhecimento e cultural. Porque muitas das empresas, primeiro, ela fala que ela não tem inovação, e tem muita inovação lá dentro. Então, falta esse conhecimento. Segundo, ela quer fazer tudo dentro de casa, e isso custa mais caro, é mais demorado. Então, assim, na minha visão, existe muito essa dificuldade da empresa entender quais são os desafios que ela tem, que ela pode fazer externamente, porque depois que ela entende isso, acessar os fomentos acaba sendo muito simples. E na minha visão, as agências têm essa barreira. O próprio Rota 2030, quando foi lançado, aumentou-se a quantidade de empresas que utilizam. Porém, se você pegar muitas empresas que têm muito projeto de inovação, elas ainda não usam. E chegaram até a gente, grandes empresas, falar com a gente, tentar entender como que a gente usa, que eles gostariam de utilizar, mas não sabiam como começar. Então, assim, o primeiro passo que eu vejo é interno. Precisa quebrar um pouco desse paradigma de que, primeiro, você não tem inovação, e segundo, você tem que fazer sozinho. Inovação Muito hoje não legal. se faz sozinho, e outra coisa, né? Se você faz com parceiro e o parceiro te dá dinheiro, eu acho que assim, não tem como você não fazer. Então, acho que É. precisa abrir um pouco mais a mentalidade das empresas em relação a esses pontos. Legal. Bom, é um bom ponto, tá, Veloso? Porque o ponto que eu penso, às vezes, é acesso ao conhecimento, é saber que existe, né? E essa está sendo a nossa tarefa aqui, tentar mostrar para alguém que existem várias linhas de fomento, né? Mas quando o cara sabe que tem fomento, aí existe até uma questão da barreira interna para a utilização do fomento, quebrar um pouco a cultura, né? E na nossa organização isso veio se desenvolvendo ao longo do tempo e hoje, puxa, ainda bem, né?
estamos aí de vento em popa com utilização de fomento, e está sendo muito importante para nós, né? Porque a gente ganha velocidade, como você falou, né? Não é só a questão financeira. Legal, um bom ponto. Mais alguns pontos que vocês veem, Lucas, Marina? Eu acho que o Veloso foi muito preciso ali na questão, né, de desmistificar a questão, né, da inovação, que é difícil, né, que não tem recurso, que não tem competência. E um ponto que eu gostaria só de reforçar aqui é essa questão de dar o primeiro passo e que depois a coisa flui de maneira muito mais fácil. Quando a gente olha aqui os nossos índices de recompra, eles são muito grandes, né? Então, a empresa, depois que ela faz seu primeiro projeto, ela tende a não só dentro desse projeto, mas desenvolver outros projetos. Então, às vezes, é muito comum a gente ver aqui uma empresa que às vezes faz uma prova de conceito, né? Faz ali um primeiro projeto, e eu acho que é o melhor caminho para começar, é começar pequeno mesmo, né? Não é começar querendo fazer um projeto gigante, às vezes, né? E sim começar com um pequeno projeto, uma prova de conceito, sentindo, né, a confiança, tendo a conexão, tendo o relacionamento com a ECT, tendo o relacionamento com os pesquisadores, a coisa ela vai caminhando, a empresa vai ganhando confiança, vai fazendo mais projetos, vai buscando outros fomentos e vai escalando, né, a inovação. Depois que a empresa internamente, entre aspas, né, a área de inovação consegue vender o seu primeiro projeto dentro das suas áreas parceiras, como o Veloso comentou, né? Muitas vezes as áreas procuram a área de parceria porque querem fazer mais projetos, querem escalar as suas inovações. Perfeito, muito bom, obrigado. Marina, algum adendo? Pensando nos órgãos de fomento em si, a gente teve no MCTI há pouco tempo e eles falam dessa falta, talvez, de estar lá no chão de fábrica também, de entender a demanda real que Olha, que as legal, hein? empresas têm. Então, eu acho que, se por um lado tem recurso, por outro lado tem a demanda, né? É como fazer esse match acontecer, mas de Puxa, acordo com a estratégia do negócio da empresa. Então, não adianta esperar o edital sair, correr, fazer, mas não era aquilo que estava na estratégia do negócio da empresa. Então, eu acho que essa proatividade também, à medida que a empresa vai ficando mais madura no uso, então, de estar mais próximo do governo, de informar as necessidades, os desafios que ela tem encontrado, seja com documentação, parcerias, né? Necessidade de sistemas que interliguem essas empresas com startups sim, e governo. Então, eu sinto que o governo também tem necessidade de chegar mais próximo, sabe? Para muito legal. entender realmente aonde aplicar esse recurso. Tem a tarefa também do próprio governo, apesar de a gente ver que a gente tem que tomar o cuidado para não ter o costume de dizer assim, eu não uso porque o governo não sei o quê, né? Não é. Eu acho que nós temos que, como quem está interessado em usar e tal, claro que tem a questão de a gente procurar. Ao mesmo tempo, eu acho que não acaba a tarefa do governo de apenas disponibilizar o fomento, né? É uma boa essa tua questão de dizer, puxa, eu acho que também tem que ter um negócio mais incisivo, mais um ir a campo, né? Eu acho que isso até acontece, né? Por exemplo, o Senai, o Lucas já deu exemplos para a gente. O Senai não é governo, né? É importante, muita gente confunde, né? Diz assim, não, o Senai é governo. Não, o Senai não é governo, é fomentado pela indústria, é outra história, né? Faz parte do sistema, né? Da Federação das Indústrias. Então, mas a questão do governo também estar mais dentro, né? Eu acho que isso é bastante relevante também, né? Assim, gente, de uma forma geral, fiquei muito contente com o conteúdo que a gente conseguiu trazer. Fiquei bem, assim, feliz que a gente conseguiu trazer uma visão desde o alto, passando pelo regional, os exemplos, e trouxemos um caso muito interessante, né? Que é o caso da gente como organização, né? Que o Veloso conseguiu explicar. É uma grande organização, mas as pequenas também elas podem acontecer dessa forma. A gente tentou trazer aqui a micro e pequena empresa também, para que a gente saiba como iniciar o tema, né? Então, eu agradeço demais a vocês pelas excelentes participações de vocês, tá? Eu acho que cada um de vocês deu uma contribuição bastante grande para que esse tema seja um pouco derrubado o mito dele, né? De que a gente tem fomento, mas não dá para usar. Dá para usar, sim,
né? Dá para a gente usar sim. E eu acho que existem, nós conseguimos passear por todo esse universo aí, tá? Existem mais linhas ainda que a gente não conseguiu tocar aqui, mas eu acho que já é um material bastante suficiente aí para quem quer começar a brincadeira. Então, agradeço demais a vocês, tá? Peço que vocês deem as palavras finais de vocês aqui e para que a gente caminhe para a finalização do nosso webinar. Bom, muito obrigado aí pela oportunidade. Enfim, poder contribuir, me coloco à disposição. Eu espero que mais empresas aí da Haka continuem utilizando ou comecem a utilizar, que acho que quanto mais empresas utilizar, fortalece ainda mais esse ambiente que a gente tem no Brasil de inovação e mais fomentos ou mais recursos serão disponibilizados. Então, muito obrigado pela oportunidade e espero ter ajudado um pouquinho a começarem ou continuarem nessa jornada. Ajudou demais, Veloso. Obrigado a você. Eu queria agradecer também, foi excelente, uma troca muito boa, me colocar à disposição e incentivar que as empresas de fato utilizem, tenham suas dificuldades, né, utilizem e tenham muito sucesso. Valeu, Marina. Obrigadão. Parabéns pela palestra aí. Agradecer, né? Agradecer pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho aqui a nossa experiência e me colocar à total disposição, né? Toda a minha equipe, todo o Senai Paraná, toda a federação aqui do Estado, da indústria do Estado do Paraná, para receber qualquer tipo de demanda que as empresas tenham, entender, esmiuçar, ir atrás aí do tão fomento, né, que a gente discutiu hoje, para desenvolver aí projetos industriais. Então, estou à disposição, não sei se os contratos aqui vão ser compartilhados, mas me procurem em LinkedIn, e-mail, estamos aí. Obrigado a todos. Obrigado, Lucas. Muito obrigado. Obrigado a todos mais uma vez. Augusto, vamos para o encerramento do nosso webinar. Agradeço muito, pessoal. Vamos lá, muito obrigado pela moderação, Joelcio. E em nome da Câmara Alemã, eu agradeço aos palestrantes, Marina Loures, Lucas Nogara e José Veloso. Muito obrigado mesmo pela contribuição. E nós aqui esperamos que os participantes tenham ficado curiosos e que se abram mesmo a essas oportunidades, né, e busquem assessoria, pois ela está disponível, né? E então, muito obrigado mais uma vez e agradeço, por fim, aos patrocinadores Masters da Câmara no ano de 2023, que são a Anderson Balão Advocacia, Robert Bosch, Grupo Servopa e a Lapinha, e agradeço também aos patrocinadores do nosso Grupo de Indústria 4.0, Lix Attorneys, OKE e Trox. A todos um excelente restante de semana. Lembrando, né? Na semana que vem, este webinar estará disponível no nosso canal do YouTube. Então, se alguém quiser rever alguma coisa, é só acessar a Haka Paraná no YouTube, que a gravação estará disponível por lá, tá bom? Um abraço a todos. Compartilhar o link também a gente agradece da mesma forma, porque assim é mais gente usando o conteúdo. Vamos obrigado, compartilhar? gente. Sim. Muito obrigado. Um abraço. Bom dia para todos vocês. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. 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 Obrigado.